nós temos que estar bem perceptivo. Se você olhar não só com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, você vai perceber que Deus está levantando uma nova geração. Observa no louvor, observa do seu lado direito, seu lado esquerdo, olha para frente, olha para trás. Deus está levantando uma nova geração. José era o irmão mais novo ou mais velho? Porque os mais velhos não quis, Deus escolheu José, Jacó e Esaú. Só que há algo muito relevante que nós temos que prestar atenção. Deus, Ele não vai levantar uma nova geração sem curar antes a geração de 40 anos para cima. Porque a geração de 40 anos para cima é uma geração que está sangrando, uma geração que foi muito machucada, tanto no espírito como no físico, uma geração que teve a ausência da paternidade, uma geração que teve a ausência da maternidade, uma geração que muitos ainda sentem o abandono, a rejeição. Então, nós temos que ficar bem perceptivo, porque Deus não irá levantar uma geração sem curar a geração de 40 anos para cima. Se Deus te pediu para fazer algo, hoje eu estava conversando com o Davi e o irmão João, faça logo. Você lembra Esaú? Do que me vale a primogenitura se eu estou passando por essa situação? Do que me vale o ministério? Do que me vale a minha vida se eu estou passando por isso? Jacó falou, se você não quer, eu quero. A bênção foi para Jacó, não para Esaú. Jacó hoje é Israel. E a humanidade muitos estão perguntando, tudo o que está acontecendo, aonde está Deus? Fala para quem está do teu lado, Deus está no mesmo lugar. Não é Ele que tem que voltar para você. Fala para a pessoa, não é Deus que tem que voltar para você. Fala, você que tem que voltar para Deus. Deus não saiu do lugar, Ele está no mesmo lugar. E nós, Senhor, se eu não está vendo, se eu não está observando o que está acontecendo, Deus está no mesmo lugar. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo. Nós queremos que Deus volte. Não, nós que temos que voltar para Deus, para os princípios de Deus, para que você entenda o propósito que Deus te chamou nessa noite. Eu já ministrei aqui. Nós buscamos o que é finito, coisas que tem começo e tem fim. Você foi feliz com coisas? Celular, carro, notebook, casa, emprego. Você foi feliz? Não. Aí nós falamos, se eu não fui feliz em coisas, dinheiro, em casa, então eu vou procurar naquilo que é infinito. Se eu casar, eu vou ser feliz. Se eu namorar, eu vou ser feliz. Aí não conseguiu. No infinito, que é pessoas. Finito é o que tem começo e tem fim. Coisas. Infinito, pessoas. Tem começo e não tem fim. Fala para o seu irmão, você tem que buscar a plena felicidade naquilo que é eterno. Fala, eterno se chama Jesus, se chama Cristo. Porque quando você busca Deus, o eterno, você vai ter o que é infinito, que é uma pessoa, um companheiro, e você vai ter o que é finito, as coisas. Com Deus você começa do fim para o começo. A lógica de Deus é diferente da lógica humana. Muitas pessoas, eu quero ser isso, eu quero aquilo. Senhor, eu quero uma casa, dá uma casa. Eu quero um carro, dá um carro. Senhor, eu quero casar, dá uma esposa, um esposo. Eu quero ter uma namorada, dá. E chegou o outro e falou, eu só quero Deus. Ele falou, para esse você dá tudo. Eu te pergunto, onde você tem buscado felicidade? Paulo escreveu, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as minhas necessidades. Você não já procurou em coisa? Eu já não procurei em coisa?
já não procurou. Tem coisa que as pessoas não vão suprir na sua vida. Tem coisa que você vai arrumar, é mais tribulação ainda. Mas quando você busca em Deus, Ele vos dá a paz que excede todo entendimento. Ele te dá na alma, no espírito e no corpo. Ele supre as três bases do ser humano, que nós somos tricotômico, corpo, alma e espírito. Quando você busca no eterno em Deus, será suprida todas as áreas da sua vida. Agora, se você buscar em coisas, só o físico. Buscar em pessoas, não vai suprir tua alma. Mas quando você busca em Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Vamos tirar algumas lições do Salmo 91. Eu estava lendo em casa e Deus colocou no meu coração esses salmos e falou: alerta o meu povo, as promessas que eu tenho para eles. E para quem? Alguns estudiosos dizem que esse salmo foi escrito por Moisés, outros por Davi. Salmos são cantos, oração que se expressa a natureza de Deus. Mas como nós não sabemos a melodia, nós lemos e Deus fala conosco. Amém? Salmos 91. Salmos não é difícil de achar, né? Quem não tem Bíblia, quiser compartilhar a Bíblia, repita comigo: a palavra de Deus é o nosso manual. Se você ler Bíblia, é difícil algo te pegar, porque a Bíblia ela é profecia primária. Ela te revela as coisas que estão acontecendo e as coisas que há de acontecer. Por isso que diz que quem está em Cristo é mais que vencedor, está na frente. Porque se você lê Jeremias, se você lê Mateus, você vai ter os discernimentos. O louvor tá bom, Deus abençoa, tá? Você vai ter o discernimento das coisas que estão acontecendo. Porque a profecia primária é a palavra de Deus. Agora, quando você não lê a Bíblia, você vai ficar perdido. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Agora, quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele fala: chegará um tempo que não vai precisar que ninguém te ensine. Porque o Espírito Santo te fará lembrar todas as coisas que você leu. É a mesma coisa você fazer um concurso e você não estudar, você vai ser aprovado? Não, assim somos nós na nossa vida do dia a dia. Salmos 91. Aquele que habita, aqui na minha Bíblia é NVI, mas é a mesma palavra, que habita no abrigo do Altíssimo, ou na sua Bíblia pode estar na sombra do Nipo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer, presta bem atenção, pode dizer: Senhor, Tu és o meu. Fala para o seu irmão, isso é promessa. E a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confio, Ele o livrará do laço de quem? E do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio, ou estará seguro. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Você não temerá ou terá medo o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua. Aqui está falando de 11.000, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor, o teu dono, o teu proprietário, o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece
em alguma pedra. Você pisará no leão e na cobra, pisoteará no leão forte e na serpente, porque ele me ama, eu resgatarei e eu protegerei, pois conheço o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele e vou livrarei e cobri-lo-ei de honra, e vida longa eu darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Poder tomar assento, por gentileza. Eu coloco um título nessa palavra: Jesus, o Cristo, Ele é o nosso porto seguro. Em tempo de pandemia nós podemos observar, você pode ter dinheiro, você pode não ter dinheiro, você pode ser rico, pobre, negro, branco, pardo. Não tem. O nosso refúgio, que é um lugar de proteção, onde você se sente seguro, a sua alma, ela sente a paz, é só em Jesus. Não existe outro lugar. E, como eu falei umas semanas atrás, nós tentamos buscar refúgio nas coisas, no que é infinito, o que tem prazo de validade, tem começo e tem fim. Esses dias eu atendi uma pessoa no consultório, a filha estava muito triste, entrando em depressão porque ela queria um celular. Celular tem prazo de validade, iPhone, quer dizer, tem prazo de validade. Então ela estava buscando refúgio em coisas. Outro busca refúgio, proteção, alegria em pessoas. Pessoas irão te decepcionar, porque as pessoas são imperfeitas. Quem pode suprir todas as nossas necessidades? Somente Jesus. E nós temos que buscar essa paz que excede todo entendimento, essa segurança, é só em Deus. Se você buscar no que é eterno, você vai entender. A sua alma vai entender. Você vai passar, existe 3 tipos de cristão. O cristão natural, a casa está caindo, para ele é tudo Isso acontece com qualquer um. Há o carnal. O carnal não muda de jeito nenhum, sempre na carne. Mas existe aquele que é espiritual. Ele entende todas as coisas e ninguém entende ele. Deus mexe na vida sentimental, espiritual, material, na vida do crente que é espiritual. Ele fala: eu sei que em tudo Deus tem um propósito. Os outros falam: você é louco. Ele entende, ele discerne, mas ninguém entende ele. Num frio desse, você vai onde? Eu vou à igreja. Mas num frio desse, porque eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo. Se você é espiritual, você entende. Quem é natural e quem é carnal não entende essas coisas. Então nessa noite Deus está falando comigo e com você. Uma oração que expressa a confiança em Deus. Eu te pergunto nessa noite: aonde está a sua confiança? Aonde está o seu refúgio? Aonde está a sua expectativa? Aonde está a sua alegria? A maioria do ser humano já apostou em coisas e em pessoas e foi frustrado. Aquele que habita no abrigo ou na sombra do Onipotente. Entender isso. Aonde está sendo o seu abrigo? Pergunta para quem está ao teu lado: aonde está sendo o seu abrigo? Aquele que habita na sombra ou no abrigo do Altíssimo e descansa. Isso é descanso para a alma, não é para o corpo. Pode vir a tempestade, mas você tem paz.
A sombra do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso significa aquele que pode todas as coisas. Lembra que ele falou, Moisés perguntou para ele, se eles perguntar quem está me enviando, falei, eu sou o que sou. Eu sou o que eles precisam. Se eles precisam de ponte, eu sou a ponte. Se eles precisam de paz, eu sou a paz. Se eles precisam de prosperidade, eu sou a prosperidade. Se eles precisam de amor, eu sou o amor deles. Se eles precisam de conforto, eu sou o conforto deles. Mas essas promessas que nós vamos externar nessa noite, é para aqueles que habitam na sombra do Altíssimo e descansa debaixo das asas dele. Aquele que está com Deus, com Cristo, aquele que o Espírito Santo habita nele, ele pode dizer, o Senhor, a palavra Senhor significa dono, proprietário. Eu te pergunto nessa noite, você é servo de Deus? Pergunta para quem está ao teu lado, você é servo de Deus? Nós queremos as promessas, mas nós não queremos que Ele seja Senhor da nossa vida. Senhor da sua vida é quando Paulo expressa, eu não faço mais o que quero, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu não faço mais as minhas vontades, porque eu faço a vontade do meu Senhor. O servo, ele tem que ter o prazer, a alegria de servir o seu Senhor. Você só pode chamar Deus de Senhor se você serve Ele. Nós queremos a promessa, mas não queremos que Ele seja Senhor da nossa. Eu faço da minha vida o que eu quero. Quem é pai e mãe sabe disso. Os filhos é o novo convertido quando é pequenininho. Você leva ele à escola, ele vai todo contente. Se você não for buscar ela na escola, fica triste, não é verdade? Se você não faz uma festinha de aniversário, as crianças ficam alegres ou tristes. Se você não dá um presente, se você não abraça, só que quando eles pegam uma certa idade, eles querem emancipar dos pais. Não precisa me levar na escola não, meus colegas vão ver. Aonde você vai? Se eu precisar saber onde eu vou, eu já creio. Por isso que a Bíblia diz, seja criança, seja novo convertido. E a criança, o pai coloca uma rodinha na bicicletinha dela, não coloca? Aí ela vai crescendo, papai tira minha rodinha. Mas o pai, como gosta de cuidar dos filhos, ele tira a rodinha, mas ele continua segurando na bicicletinha. Mas chega um tempo que essa criança, ela cresceu. Eu já estou na igreja faz tempo. Eu já ministro a palavra, eu canto. Eu já tenho uma idade. E fala para o pai, papai, solta a minha bicicletinha. Quando o pai solta a bicicletinha na descida, o que acontece? Fala para o seu irmão, nunca peça para Deus soltar a sua bicicletinha. Não tenta emancipar de Deus, que nem você emancipou do teu pai e da tua mãe. Eu sei, qualquer coisa eu vou embora, eu moro sozinho. E nós queremos fazer essa transferência para Deus. Aí você vai sair debaixo das asas do Onipotente, que é só debaixo dela que você está seguro. Você pode ter dinheiro, sabedoria, formação acadêmica, o que tiver. Se você não tiver a cobertura de Deus, você está sozinho. Mas se você estiver com Ele, você pode ser para as pessoas a maioria, a minoria, mas para o inferno você é a maioria. Pode dizer, Senhor, Tu és o meu refúgio. Quem pode ter essa promessa? Para falar, Deus é o meu refúgio. Aqueles que habitam debaixo das asas ou no abrigo do Onipotente e na sombra do Todo-Poderoso. Se você está com Ele, você pode dizer, o meu dono, o meu proprietário, Ele é o meu refúgio. Refúgio é lugar de descanso. Refúgio é lugar de paz. E Ele é a minha o quê? Fortaleza. Paulo entende muito bem isso. Ele fala, Senhor, tira de mim esse espinho.
Deus fala: não, Paulo, a minha graça te basta. Ele estava debaixo das asas do Onipotente. E Paulo entende. Agora eu entendo. Quando penso que estou fraco, é sinal que estou forte. Porque Deus, Ele vai me aperfeiçoar na minha fraqueza. Fala para o seu irmão: Deus aperfeiçoa o fraco, não forte. E o fraco, ele vive na dependência de Deus. Porque o mundo está passando por um deserto. Porque no deserto não tem banco. O deserto não tem mercado, não tem McDonald's. O deserto não tem hotel. O deserto você tem que viver na dispensação de Deus. O deserto é lugar de silêncio, aonde podemos ouvir a voz de Deus. É no deserto que nós mostramos o nosso caráter. É no deserto que Deus vai perceber se nós confiamos nele ou não. É no deserto que somos totalmente dependentes de Deus e Ele é a nossa força. O meu Deus, em quem confio. Fala para quem está do teu lado: nós só entregamos tudo e falamos só para quem nós confiamos. Hoje, por que as pessoas estão com por que existe muita depressão no mundo? Porque não tem quem ouve. Porque as pessoas, por falta de formação, esqueceram que nós somos tricotômicos. Se você observar céu, terra e mar, altura, largura, profundidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, harmonia, ritmo, melodia, manhã, tarde e noite. Então, as pessoas, você tem que ter o cuidado para não ficar o religioso, achar que é só o espírito, e você cuida só do espírito, e você não cuida da alma, e você não cuida do corpo. E tudo que acontece na sua alma irá somatizar no teu corpo. Então as pessoas não conseguem ouvir, principalmente se você for místico, a pessoa falar que errou. Você acha que a pessoa já é só espírito. Mas fulano fez isso, Fernando. Fulano errou. Fala para o seu irmão: porque ele é corpo, é ser humano. É ser humano ainda. Então as pessoas não tem quem ouve. Se eu falar, ou se você falar, então eu vou fazer o quê? Eu vou engolir. E quando eu vou engolir, o meu inconsciente ele não se cala até ser ouvido. Isso vai passar a ser doenças psicossomáticas. São 75% das doenças são doenças psicossomáticas. Tem pessoas morrendo mais do que de depressão, ansiedade, do que de Covid-19. Tem pessoas que foram curadas do Covid-19, mas o que? A ansiedade que somatizou as doenças, hipertensão, diabetes, colesterol, infarto. Por quê? Coisas que estão dentro de mim eu não posso falar. Aí as pessoas entram em depressão, porque se eu falar, e esquecemos que a igreja é o hospital da alma. A igreja é um hospital. Então nós temos que estar preparados pós-pandemia para receber as pessoas. E eu te pergunto: aonde é o seu refúgio? Aonde é a tua fortaleza? E tem pessoas que foram falar para alguém: aconteceu isso e isso comigo. No outro dia colocaram no ventilador. Já viu pena quando coloca no ventilador? Principalmente aqui que é a cidade pequenas. Sopra. E a pessoa, ela guardou aquilo dentro de si. Então ela não confia mais em ninguém. Aqui falou: no Deus a quem eu Fala para o seu irmão: em Deus você pode abrir o teu coração. Você pode confiar. Deus é o melhor terapeuta,
é o melhor psicanalista, psicólogo, psiquiatra. Ele vai te ouvir, e ele não vai falar nada. E depois você vai pedir perdão para ele. Daqui 10 minutos você pedir perdão, ele vai falar dos seus pecados, não me lembro. Fala para o seu irmão, porque Deus entende que você é ser humano. Quando a igreja entende isso, as pessoas vão ser saradas. Então, por isso que eu falo, a geração de 40 anos para cima, Deus vai curar ela antes de levantar a nova geração. Porque essa geração de 40 anos para cima está sangrando, está sofrendo. Então essa geração de 40 anos para cima, Deus quer que ela volte para Deus. E a geração de 40 anos para baixo, Deus vai ao encontro deles. A geração de 40 anos para cima é ter que fazer o quê? Voltar para Deus Altíssimo. A geração de 40 anos para baixo, Deus vai até ela. Amém? Fala para o seu irmão, em Deus você pode confiar. Isso é as promessas para quem está com Ele. E se você confia nele, Ele vai te livrar do laço do... Pastor, o que é o laço do passarinheiro? São armadilhas. Que pode ser as pessoas usadas pelo inimigo, que prepara armadilhas para você cair. Às vezes pessoas que você confiou, hoje você tem um trauma, pessoas que falaram de você, pessoas que o inimigo usa para armar armadilha. Quer dizer o quê? Armadilha é como se fosse um laço que as pessoas antigamente usavam, arapucas. Então Deus está falando que Ele te livrará do quê? Das armadilhas do inimigo e de pessoas que armam para você cair. E do veneno mortal. Essa é a promessa para aqueles que confiam no Senhor. Fala para quem está do outro lado. Deus é o Senhor da sua vida? Fala, então entrega tudo para Ele. Se você não entregou porque você não confia. E às vezes você não confia porque você confiou em alguém. Principalmente pessoas que namoraram muito. Aí foi trauma. Então eu não confio mais em ninguém. E quando fala Senhor ou Pai, significa paternidade. Então eu não consigo confiar no meu pai. Você não consegue confiar em Deus. Mas quando você confia em Deus, Ele te livrará dos laços de coisas que podem te matar. E Ele te cobrirá com as suas asas. E sobre as suas asas você encontrará refúgio. Eu te pergunto. Estamos vivendo num tempo muito difícil. Aonde você pode encontrar refúgio? No dinheiro? Em pessoas? Pode ver quando a pessoa ela pega o Covid pega a pessoa, ela fica isolada, ela fica sozinha. Parece que é um particular entre ela e Deus. Então só Deus será o teu refúgio. E a fidelidade dele será o seu escudo protetor. O que é escudo protetor? Escudo é algo que te protege. Não tem o escudo da fé que você movimenta, ele te protege. Mas ele, nessa noite, ele não quer ser só o seu pai, só te dar bênção. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Deus está falando, eu quero ser o dono da sua vida. E ele te pergunta, você quer ser meu servo? Você quer ser a minha serva? Fala para o seu irmão, você é livre. E nós, como estamos passando por uma adversidade, quer ver uma coisa? Ficar doente. Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor. Alguma luta, eu entrego a minha vida para o Senhor. A Bíblia diz, sim, não. Não, o pastor disse, é procedência maligna. Às vezes nós falamos, entrego a minha vida, sim por fora e não por dentro. Olha que melhora, me dá minha vida de volta. Fala para o seu irmão, nunca peça para Deus soltar a sua bicicletinha.
Ele quer ser o Senhor, dono da tua vida. Você não terá medo ou pavor da noite, nem flecha que voa ao meio-dia, nem peste que se move sorrateira, praga, pandemia, devasta ao meio-dia, porque você tem a convicção. Quando você é convencido pelo Espírito Santo, Paulo falava: viver é Cristo, morrer é o quê? Lucro. Hoje tem cristãos, se você falar, Deus está vindo te buscar, Senhor, eu pequei em alguma coisa? Todos nós um dia iremos voltar para casa. Só que nós não ministramos sobre morte, sobre perca, sobre escassez. Enquanto você estiver aqui nessa terra, nós vamos ter luta, provações. A Bíblia diz que a carne voltará para o pó da terra, o espírito voltará para Deus. Então, quando você está debaixo das asas do Onipotente, há uma convicção do Espírito Santo de Deus. E quando você termina o propósito, você não tem mais medo da morte. Enquanto você, existe o medo natural, que é você pular de um prédio, você não pular na frente de um carro. Mas esse medo que te leva a essa ansiedade, essa depressão, isso não é normal. Você precisa entrar debaixo das asas do Onipotente e falar: Senhor, a minha vida eu entrego nas suas mãos. O Senhor é meu dono, o Senhor é o meu proprietário. Quando a tua alma entender isso, desativa esse gatilho de dor e de medo excessivo. As pessoas hoje estão deixando o viver pela vida. Eu não estou falando que nós vamos sair que nem doido na rua. Nós vamos usar álcool, máscara, todos os recursos. Mas tem pessoa que só está dentro de casa tomando banho de álcool e com depressão. Até hoje eu não vi uma pessoa que morreu dentro da igreja, mas dentro de casa eu já vi um monte. É o medo, pânico. Já fala do Deus Pan, o pânico. Então, quando você entrega a sua vida, confia nele. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. E ele realizará o desejo do teu coração. Quer dizer o quê? Ele vai inclinar o teu coração para o propósito que Deus tem na sua vida. E se não acabou o propósito e você estiver debaixo das asas do Onipotente, pode ficar tranquilo. Porque enquanto não cumprir o propósito, ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pode descansar no Senhor. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Aqui está falando de 11.000. Aqui também fala depois, na grande tribulação, que você vai ver pessoas, uma cai do lado, morre do outro lado, cai do outro lado, morre do outro lado. Mas o Senhor diz: nada o atingirá. Simplesmente você verá com os seus olhos e verá o castigo dos ímpios, e você vai ver que você está debaixo da mão poderosa do Senhor. Quando o Covid me pegou, eu perdi numa semana 7 quilos. Eu andava assim. O meu João me levava ao hospital. E a única coisa que me deram foi dipirona e expectorante. O meu filho olhava para mim. Eu falava: Davi, fica tranquilo. As promessas de Deus ainda não cumpriu. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. Sou falho. Mas ele falou: mesmo se eu for infiel comigo, eu serei fiel contigo. Pode ficar tranquilo. Aquele que fez a ferida, sarará. Não acabou o propósito ainda. Eu te pergunto: Deus tem promessa na sua vida? Fala para o seu irmão: entrega a tua vida agora para Ele. Não queira só as promessas. Você tem que querer primeiro que Ele seja Senhor da sua vida. Senhor da sua vida. E o servo, ele tem que ter prazer. Para quê? Para servir o seu Senhor. O Senhor, o seu refúgio, nenhum mal o atingirá.
desgraça nenhuma chegará na sua casa, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito. Aquele que está debaixo da sombra do onipotente da obediência, você sabia que os anjos trabalham ao nosso favor? Tem gente que serve anjo, não, o anjo que tem que servir você. Deus falou a Adão: tenha domínio sobre todas as coisas. Abaixo de mim, quem manda é você. Coloca nome nos animais. Você lembra Josué? Quando ele vai se prostrar, aquele anjo era a prefiguração de Deus, teofonia. Jacó, a teofonia de Deus. Agora aqui está falando os anjos que prestam serviço para a igreja, aqueles que te servem. Você nem imagina cada livramento que Deus já te deu. Se você está aqui hoje, porque é livramento que Deus já te deu. Se você ainda está de pé, é livramento que Deus te deu. E você não viu, porque os anjos trabalham a favor da igreja de Cristo. Eu quero trazer essa palavra nessa noite. Erga a tua cabeça e traga à sua mente aquilo que te traz esperança. E a esperança nossa, ela morreu e já ressuscitou. Se chama Jesus. Ele vai cumprir cada promessa na sua vida. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel, gente. Não queira só as promessas. Aceite Ele como Senhor da sua vida. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te proteja em todos os caminhos. Ele está dando ordem aos anjos para que te proteja aonde você passar, aonde você for. Quando acordar, gente, Senhor da minha vida, ora a Deus para que Ele coloque os anjos para te proteger para todos os caminhos que você passar. Eles trabalham a favor dos santos, que significam separados. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropeça em alguma pedra. Significa o que? Coisas, armadilhas que o inimigo coloca nos nossos caminhos. Pedra de tropeço, para que você tropece e não consegue se levantar. Mas muitas vezes você vai tropeçar em pedra, e o Senhor, Ele vai pegar na sua mão e Ele vai te levantar de novo, e o nome do Senhor será glorificado. Você lembra Pedro? Jesus andando sobre o mar. Pedro, ele sai do barco da incredulidade. Fala para o seu irmão nessa noite, em nome de Jesus, saia do barco da incredulidade. Pedro estava com os discípulos. Às vezes você vai estar com pessoas que também servem a Deus, mas ainda são incrédulos, não têm uma fé sobrenatural. Eles olham e falam: aquilo é um fantasma. Quem é? Pedro fala: Jesus é o Senhor, é o meu dono, o meu proprietário. Eu posso ir até o Senhor? Jesus falou: então, fala para o seu irmão, Deus vai agir segundo o grau da sua fé. Eu acho que o discípulo falou: Pedro, você é louco. Carla, você é louco. Fernando, você é louco. Mas quem chamou Pedro? Jesus, o Senhor da vida dele. E quem está te chamando é Jesus, o Senhor da sua vida. Se Ele está te chamando, pode ir, pode confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele realizará o desejo do teu coração. É inclinar o teu coração. Pedro, você é louco. Pedro, ele começa a andar. Quando ele olha para os lados, o que acontece com Pedro? Eu fico imaginando os discípulos. Eu não falei que não era para ele ir? Eu não falei que não era para ela ir? Fala para o seu irmão: se Deus mandou, se Deus está mandando, Ele responsabiliza. E eles olhando Pedro afundando, eles não podiam fazer nada. Mas Jesus vai lá e pega na mão de Pedro e levanta Pedro. Aí eles falam: puxa vida, eu deveria ter ido também, né? Quantas pessoas
por causa da adversidade. Olharam para os lados, ouviram e tiraram os olhos do Senhor. Mas nessa noite Ele fala: vinde a mim, e Ele te protegerá por todo o seu caminho, com a mão te segurará, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará no leão, na cobra, no leão forte e na serpente, que é o inimigo, porque Ele me ama. Eu resgatarei e eu protegerei. Deus vai te resgatar de novo. Você que está aqui nessa noite afastado, pois conheço Ele, o meu nome, clamará a mim e eu darei resposta. Fala para quem está do teu lado: tem resposta que só vem de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Em Apocalipse você pode ouvir 7 gritos do Espírito Santo. O primeiro grito para a igreja Éfeso, uma igreja que Deus desejava, mas ela não desejava mais Deus, porque ela perdeu o primeiro amor. Depois você vai ver o grito, um que eu falo que é muito importante, Filadélfia: amor fraternal entre os irmãos. Como guardaste a minha palavra e não negaste meu nome, eu vou te livrar da grande tribulação que há de vir por toda a terra. Mas se você passa por Filadélfia, você vai parar em Laodiceia. Laodiceia significa opinião popular. Quem fala não é o Espírito Santo, é as pessoas. Não vai, não faça, não aquilo. Mas nessa noite Deus está falando: ouça a minha voz, ouça o que o Espírito Santo tem para mim, para você. E o que Ele tem para a sua igreja vai além daquilo que você pensa ou imagina. José ouviu a voz de Deus em tempo de crise, em tempo de adversidade. Ele foi próspero, ele foi abençoado, porque ele não ouviu pessoas, ele ouviu a voz de Deus. Então ouça a voz do teu Senhor nessa noite. Eu quero que Ele me abençoe, mas não quero que Ele seja Senhor da minha vida, que Ele seja dono da minha vida. Ele vai te responder aí e vai te dar essa resposta. Na adversidade, na tribulação, na pandemia, na adversidade, estarei com Ele, e livrarei e te darei honra. Fala para o seu irmão: é na pandemia que Deus vai te livrar e Ele vai te honrar. Adversidade, aonde encontrar descanso em tempo de adversidade? Vinde a mim, vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu fardo, que é leve, e meu jugo, que é suave. Aí sim vocês encontrarão descanso para a vossa alma. É só em Deus que a humanidade vai encontrar descanso para a sua alma. E eu estarei com vocês na adversidade e livrarei. Ainda vou te honrar. Promessa. E um monte de crente com medo de morrer, porque não lê Bíblia. Fica aí. Não posso falar aqui, senão eles me processam depois, assistindo essas coisas. É morte, é morte, é morte, é morte, é morte, é morte. A pessoa ouve 1000 vezes no dia morte. Fala para o seu irmão: se você ler Bíblia, você vai entender que o final da humanidade não é morte, é ressurreição. Quando o teu inconsciente entende isso, gente, é outra coisa. E ele fala aqui, ó: e eu vos darei, ó, livramento, honra e vida longa, e te mostrarei a minha salvação. Tessalonicenses capítulo 4. Já estou terminando. Aleluia.
não pregamos mais a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus foi visível. A segunda será invisível. A terceira, visível. A primeira carta aos Tessalonicenses. Eles estavam passando, é bom você saber o literal, o histórico. Quem não lê Bíblia não consegue viver. É um carro que não tem manual. É álcool, você coloca diesel. É diesel, você vai colocar álcool. A palavra de Deus, ela é alimento para a alma. Eu não canso de falar que o livro de Mateus, ele fala da semente do reino. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é a semelhança. O pequenininho do reino, só vai falar sobre o reino. O livro de Marcos fala da semente de servo. Jesus não veio para ser servido, mas para o quê? Servir. E a igreja, o Espírito Santo está dentro de nós temos que servir. O livro de Lucas fala da semente humana. Ele não veio só como homem, como Deus e como homem, ser humano. O livro de João vai falar da semente da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mesmo que esteja morto, viverá. Crê, crê e crê. As cartas de Paulo, nós vamos ler uma agora, são nutrientes para essa semente que foram plantadas. Já viu aquele crente, vamos para a igreja? Ai, eu estou com medo, mas não tem medo para ir para o mercado, não tem medo de trabalhar, não tem medo de ganhar dinheiro, não tem medo de ficar assistindo novela, não tem medo de nada, só de ir para a igreja. E esse vírus é muito inteligente. Só 2 lugares, na escola e na igreja, são lugares que você aprende, vai ressignificando a sua vida. Então, vamos ali, coisa para Deus, né? Quer dizer o quê? Está cansado, falta nutriente. Falta o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o seu remédio. Quem encontra essa palavra, encontra o quê? Saúde para o corpo e a vida eterna. Sinto muito, se você congrega e não lê Bíblia, você é um religioso. Você saiu de uma religião e veio para outra. Apocalipse capítulo 1, bem-aventurado, significa mais que feliz, aquele que lê, aquele que guarda e aquele que medita nesta profecia. Quando você lê e medita a escritura, você vai ver nos jornais, milhões de pessoas desempregadas. Aí você vai lá na Bíblia, Apocalipse, eu tenho a chave de Davi, a porta que eu abro ninguém fecha. Mudou ou não mudou? Milhões de pessoas passando fome. Aí você vai na Bíblia, fui moço, agora estou velho, nunca ouvi o justo, nem sua descendência mendigar o pão. Pessoas, o mundo ficando o quê? Ansioso, depressivo. Você vai lá em Mateus capítulo 6, 25. Não andeis ansioso pela vossa vida, o que é de comer, o que é de beber, o que é de vestir. Milhões de pessoas moram na rua. Você vai lá em Mateus, no reino. Ó, se eu cuido dos pássaros, eu não cuido de vocês? Fala para o seu irmão, lê Bíblia para ter saúde. A Bíblia é saúde. Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, quer dizer o quê? Inocentes, quanto aos que dormem, para que vocês não, o quê? Não sofram, não entristeçam. Aqui literal, eles estavam preocupados. E esse povo que está morrendo, muita gente, eles não vão ver Jesus voltar. E Paulo, ele fica sabendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escrevendo como os outros que não têm esperança. Eu não quero que vocês sofram, gente. Da mesma forma que aqueles que não têm esperança, da mesma forma do mundo. E nós viemos no nosso inconsciente, a nossa esperança é a última aqui. O mundo fala o quê? A esperança é a última aqui. Fala o seu irmão, a sua esperança já morreu e já ressuscitou. Fala, se chama Jesus. Ele é a nossa esperança.
Eu não quero que vocês, olha, sejam inocentes a respeito daqueles que dormiram no Senhor. Para que vocês não sofram da mesma maneira daqueles que não conhecem a palavra, daqueles que são inocentes, daqueles que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que Deus estará mediante Jesus com ele aqueles que dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, o dono proprietário, que nós, que estivermos vivos e ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos, ninguém irá primeiro. Só Cristo que entrou, ninguém irá. E os que dormem, pois, dada a ordem de voz ao arcanjo, e ao tocar das trombetas, por isso que fala lá, as 7 festas de Israel, a 5ª festa é a festa das trombetas, está falando da vinda de Jesus. A próxima festa já é a vinda do nosso Senhor Jesus. O próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo, os mortos ressuscitarão. Haverá 2 ressuscitações. Ressuscitará primeiro os que morreram em Cristo. Aí depois do milênio que volta Jesus com a igreja e vai ressuscitar os que não morreram em Cristo. E ali se abrirá o livro da obra e o livro da vida. Os que irão primeiro são aqueles que vão reinar com Cristo. Fala para o seu irmão, para reinar tem que pagar um preço. Existe negócio, não precisa pagar preço. O preço da obediência, de servir, de ser servo. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles na nuvem, para que encontremos com o Senhor, o dono, o proprietário nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Console uns aos outros com essas palavras. Eu estava lá no avião indo para a Espanha. Chegou uma mensagem abençoada: teu pai acabou de falecer. Eu falei, e agora? Eu vou descer na Espanha? Eu não vou mais para Israel. Eu volto para o Brasil. Sabe o que Deus falou para mim? Deixa que os mortos enterram os mortos. Eu falei, mas Senhor, é meu pai. Vai fazer o que eu estou te mandando, deixa que os mortos enterram os mortos. O Senhor não é meu dono? Não é meu proprietário? Na hora me deu uma paz, mais uma paz. Fiquei na Espanha, fiz o que tinha para fazer ali, na obra de Deus. De lá, agora vamos para Jerusalém. Vamos para Jerusalém. A hora que eu entrei no hotel, à noite, o Espírito Santo falou para mim: agora você pode chorar, a parte física, externa, o teu luto. Depois que eu externei o meu luto, o Espírito Santo falou assim: olha o teu pai. Eu vi o meu pai com uma roupa bege, bonita, e ele entrava em uma rua, todo mundo com palma, flores brancas. Aí eu via meu pai, depois eu via minha mãe lá na frente. E minha mãe morreu, nem viu eu me converter. Aí eu orei a Deus. Fiquei mais 15 dias lá trabalhando. Quando eu voltei ao Brasil, fui ajudar meus irmãos, minhas irmãs. Chegou lá, as pessoas falaram: eu nunca vi um velório tão bonito que nem do teu pai. No velório do pastor João Pereira, mas tinha tanta gente, Timóteo, um caixão bege, teu pai estava com a roupa bege, só flor branca. O Espírito Santo falou: lê essa carta. Minha mãe não me viu me converter. Às vezes você não vai ver promessas que Deus falou na sua família, mas eu quero que você entenda e vá ressignificando a tua mente, que quando tocar a trombeta, pessoas que estão sendo enterradas nesse Covid, o físico, o espírito e a alma não estão lá. A
alma e o espírito voltam para o corpo. As pessoas se levantarão como nunca foi enterrado. O corpo normal. Aqueles que a água levou, ele vai falar: ó, água dá o corpo de volta, a terra dá o corpo de volta. Essas pessoas se levantarão na primeira ressurreição. E minha mãe vai me ver e vai falar: Deus cumpriu a promessa na vida do Timóteo. Muitas pessoas você ainda vai ver. Porque essa palavra de Deus na nossa vida, se Ele é Senhor da sua vida, o final de toda a humanidade não é morte, é ressurreição. E nós estaremos com Ele para sempre. E olhará um para o outro. E seremos transformados num corpo incorruptível. Fala para o seu irmão, vale a pena. Entenda. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós estamos de passagem. E quando se cumpre o propósito na vida daqueles que tem Deus como seu único Salvador, não tem medo da morte, porque Jesus já venceu a morte por mim e por você. Amém? Vamos nos colocar em pé. Lê esse Salmo 91 em casa e vai vendo as promessas. Mas as promessas é para quem é servo de quem? Do Senhor. Quando você reconhece Ele como seu dono, o seu Senhor. Se você ler Salmos 23, a primeira coisa diz: o Senhor é o meu. Fala para o seu irmão, não queira Deus só como Pai, mas queira Ele como Senhor da sua vida. Está escrita a primeira palavra, o Senhor. Se eu tenho Ele como Senhor, Ele será o meu Pai. A ausência da paternidade Ele vai suprir. E nada me faltará. Mesmo em tempo de adversidade, nada te faltará. Ele te levará para as águas tranquilas, lugares verdejantes. Ali é o pastor buscando suas ovelhas para levar de volta para o aprisco. Ali fala sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Levanta a sua cabeça, faça o que Deus está mandando, porque se Ele vir te buscar hoje, você já cumpriu o teu chamado? Pergunta ao seu irmão, você já cumpriu o teu chamado? E tem uns que falam, é minha esposa. Lembra, Adão? Tem outros que falam, meu esposo. Fala para o seu irmão, tem coisa que é pessoal. E Ele voltará para a prestação de contas. Vai cobrar da igreja que somos nós. E teve um que teve um talento e enterrou. Só que os dois, o de 10 e o de 5, eles receberam uma recompensa. Há uma recompensa aqui na terra e uma recompensa no céu. Aquele que é fiel, haverá uma recompensa. Vale a pena, igreja. Se nós estamos aqui, o Covid não te levou, fala para o seu irmão, porque não acabou o propósito. Quando acabar o propósito, não precisa Covid não, gente. Está marcado o dia de vir, o dia de ir. Fica tranquilo. Vai fazer o que Deus está mandando. Celebra. Curte sua família, sua parentela, seus amigos. Celebra. Você que está em luto, faça o luto. Vai passar o luto. Mas eu garanto para você que essa praga que estamos passando, isso vai passar. Começa criações, perspectiva que Deus tem colocado no teu coração. Se programa,
porque tudo isso vai passar. E ele falou: ó, e eu vou te honrar, eu vou te guardar, eu vou te honrar, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou mudar a tua história, eu vou te levantar. Você que está caída, você que está caído, haverá restituição na sua vida e o nome de Deus será glorificado. Você que crê, levanta a sua mão e aplaude ao Senhor e receba as promessas de Deus nessa noite. Ei, Xaraba eu sou, Iramando eu sou, Derahacib eu cai, Irisou de aí eu sou. Eu vou mudar a história dessa nação. Eu vou mudar a história desse país. Eu vou mudar a história dessa cidade. Eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a história do teu filho, a história da tua filha, porque eu fiz uma promessa na sua vida. E eu digo para vocês nessa noite, essa promessa vai se cumprir. Eu vou restituir o tempo do migrador, do destruidor, do devorador, e o meu nome será glorificado. Eu posso mentir, eu posso fazer uma promessa e não cumprir, mas o que Deus faz, Ele cumpre. Mesmo se vocês não for fiel comigo, eu serei fiel com vocês, porque Ele não nega a si mesmo. Xerabaçu de cai, Iria mandou que achai. Esse jovem aqui, levanta sua mão, jovem. Deus vai mudar a tua história. Alegra o teu coração, Darabia, Subecai. Tu não viesse aqui nessa noite por acaso. Viesse porque eu te trouxe para falar cara a cara contigo. Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Do que eu vou fazer na tua vida, muitos vão ficar espantados e vão dizer: porque ele, porque ele. Eu digo para ti, eu não errei não, é você mesmo. Eu escolhi você mesmo. Se prepara para uma nova história, para um recomeço, e saberás que eu sou o Senhor. Quantas pessoas que a morte bateu na sua porta e você falou: agora eu vou. Deus falou: ah, não, quando para vocês é o fim, para mim é o começo. Fala para o seu irmão: você ainda tem promessa. Fala: levanta a cabeça, volte para o propósito de Deus. Não fica falando: Deus, aonde o Senhor está? O Senhor não está vendo o que está acontecendo. Deus fala: não é eu que tenho que voltar para vocês, vocês que têm que voltar para mim. É tempo de nós quebrantarmos, se humilhar diante de Deus. Ninguém tem que entender o que Deus está fazendo na sua vida espiritual, ministerial, sentimental. Quem tem que entender é você. Se Deus quiser explicar aqui, se Ele quiser explicar lá no céu. Tem coisa que é particular com você, tem coisa que é pessoal com você. É Deus que está movendo, é Deus que está fazendo, é Deus que está mudando a tua história. Não se preocupa. Muitas vezes sua família não entende, sua parentela não entende, você não entende, mas diz o Senhor: no final você vai glorificar meu nome, e todos saberão que eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Mas deixa Ele ser Senhor. Deixa Ele ser Senhor da sua vida. Às vezes que nossos pais, nossas mães, falamos: eu faço o que eu quero. Entenda, quando você se converte, você não casa com quem você quer, você não mora onde você quer, você não trabalha onde você quer, você não faz mais o que você quer. Porque não é você que vive, é Cristo que vive em você. É Ele que está na direção da sua vida. Não tente cogitar, tentar entender o que Deus está fazendo. Quando nós entendemos, nós seremos Deus. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está trabalhando ao seu favor. O que é vai ficar, o que não é Ele vai tirar. Fala para o seu irmão: o que é vai ficar, o que não é Ele vai tirar. Romanos 8:28.
sabemos que todas, será que até essa pandemia, eu creio que todas cooperam para o bem ou para o mal? Fala para o seu irmão, depende de você. O cérebro, você viu, ele dá uma resposta inteligente. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Aquele que me ama obedece o meu. Todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu. Fala para o seu irmão, não o teu propósito, o propósito de Deus. As coisas irão cooperar para o propósito que Deus tem na minha vida. Às vezes coopera para você, para mim não. Porque eu quero entender. Não, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu plano, o seu propósito, o seu desígnio. Não tente entender agora. Fé é eu crer naquilo que não vejo, naquilo que não entende, mas crendo que Ele é o Senhor da minha vida e que as promessas hão de se cumprir na minha vida. Carlos, algo extraordinário Deus está trazendo ao teu respeito, para que meu nome venha a ser glorificado. Ai, de conte, muitas vezes você chorando no seu quarto, você chorando na sua casa, mas diz o Senhor, é eu que estou preparando o vaso para aqueles que esperavam a tua queda, eles vão ver a sua vitória. Ai, de que e eles vão dizer, porque ela está no meu propósito, porque ela me amou de uma maneira. Diga eu, fique em paz, minha filha, porque eu sei o seu limite, eu sei as suas limitações, mas diz o Senhor, voará alto como águia, e saberás que sou eu, teu Deus, que sempre estive na direção da tua vida. Eu ouvi a tua petição, o teu pedido, porque você entregou o seu caminho, você confiou, mesmo com teus erros, as suas deficiências. Eu te amei, eu te guardo, eu te protejo, eu te levanto. Colocará a mão enfermo, serão curados na hora, expulsará demônio, limpará os leprosos, encherá o meu reino, e saberás que eu sou Deus, que estou visitando o teu ventre, o teu estômago, o teu corpo, porque eu vou confundir a ciência, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Deus. Receba a tua bênção, a tua vitória. Você que crê, aplaude ao Senhor nessa noite. Ei, xarabalassudeca. Ei. Pode glorificar. Pode falar em língua. Aqui você tem liberdade do Espírito. Deus está te edificando, irmã. Abre a sua boca. Glorifica Ele. Ele está aí, você glorifica aí, Ele te visita aí. Você glorifica aí, Ele te cura aí. Você glorifica aí, Ele abre porta aí. Você glorifica aqui, Ele entra na paz na sua casa. Você glorifica aqui, Ele te exalta no teu trabalho. Você glorifica aqui, Ele entra com providência na sua casa. Você glorifica aqui, Ele entra com providência na sua família. Essa pandemia vai acabar, você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida e na sua. O vaso que somos nós, estamos passando por um processo de lapidação. Deus está te preparando, nos preparando para um propósito maior. Deus está te fortalecendo na igreja dele, porque ele falou que a glória da segunda casa não vai ser menor nem igual, vai ser maior do que a primeira. Ele quer trazer um avivamento para a igreja dele, e você é a igreja de Deus.
É um avivamento. E esse avivamento não é só para a vida espiritual, não. Esse avivamento é para a vida espiritual, ministerial, sentimental, emocional, física, material, em todas as áreas da sua vida. Nessa noite aqui, Deus está levantando missionários, diáconos, presbíteros, pastores, profeta, profetisa, segundo o meu coração, levitas, segundo o meu coração, Deus está levantando uma geração, uma nova geração, uma geração dentro do plano, do propósito de Deus, que vai buscar primeiro o que é eterno, o reino de Deus. E você faz parte dessa geração. Você que entendeu essa palavra, e a partir de hoje você quer que Ele seja Senhor da sua vida. Até hoje você quis fazer da sua maneira. Não, essa área aqui, ó, eu cuido dessa área. Mas a partir de hoje você quer entregar essa área da sua vida nas mãos do Senhor. Levanta as tuas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Não se assuste, porque quando nós entregamos, quem já leu sobre Ezequiel 37, o reboliço significa bagunça. Mas para colocar as coisas em cada lugar. Não esqueça, se algo diferente amanhã na sua vida começar a mudar, se mover, você fala, não, é o meu dono, o meu Senhor que está preparando algo extraordinário na minha vida. Mas o que Deus vai fazer vai além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, se fechou uma porta aqui, Ele vai abrir várias portas lá. Se você foi humilhada, haverá uma exaltação. Se você está enferma, haverá a cura. Se você teve perca, haverá restituição, porque é Deus o Senhor da nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, começando de mim, tem áreas das nossas vidas que nós pegamos de volta por causa de traumas, que confiamos em pessoas e fizemos as transferências para o Senhor. Mas nessa noite nós entregamos de volta todas as áreas da nossa vida. O Senhor é o nosso dono, proprietário. O Senhor nos comprou, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com sangue. E nós nos vendemos para o Senhor nessa noite. Entra com providência, Deus, e faça o teu querer na nossa vida espiritual, ministerial, sentimental, emocional, familiar, física, para que o teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. Deus, que em nome de Jesus, aonde tiver uma dor, uma enfermidade, aonde tiver uma sentença, Senhor, da médica, sentença, Senhor, de qualquer área, que agora seja mudado pelo poder da palavra, pela atmosfera espiritual que está nesse lugar. Glorifica o teu nome através da tua filha, glorifica o teu nome através dos teus filhos. Oh Deus, que haja, Senhor, a glória da segunda casa em todas as áreas da vida da tua igreja. Manifesta o teu poder, respaldado na tua palavra, o livramento, a honra. Oh Deus, que o teu nome mais uma vez venha a ser glorificado. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Não que somos merecedores, mas isso é fruto da tua graça e da tua misericórdia. Nós te agradecemos em nome de Jesus por estar na comunhão nessa noite, que é o lugar onde o Senhor ordena a bênção. Você que crê, aplaude ao Senhor. Estenda as suas mãos. O amor de Deus, a graça, as doces consolação do Espírito Santo esteja com você nesse novo período pós-pandemia, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Vá em paz e Deus te cubra e te guarda com as suas asas. Está terminado em nome de Jesus.
Domingo, às 19 horas, estaremos aqui. Haverá um grupo que vai vir louvar, abençoado.